Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos, Senhor nosso Deus, infunde em nós o Teu Espírito Santo, que Ele nos dê discernimento, maturidade, sabedoria, sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isso te pedimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos dar continuidade às nossas reflexões a respeito da Eucaristia. Hoje eu quero trazer para nós o pão do céu na caminhada do povo de Deus. Então, quero começar já com um versículo do Evangelho escrito por São João, no seu capítulo 6, e no versículo 35. E este versículo servirá de alicerce para a nossa meditação, nossa reflexão destinada para este momento. Será o pontapé inicial para que a gente venha a falar sobre a Eucaristia como o maná do céu, o pão descido do céu. Será o pontapé inicial para que a gente possa entender a Eucaristia como fruto do sacrifício pascal de Jesus. E, posteriormente, podermos dar entrada em discussões mais difíceis, mais demoradas, como, por exemplo, a transubstanciação. Então, para hoje, nós iniciaremos assim. E Jesus disse-lhes: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Então, queridos irmãos e irmãs, quando Jesus vai apontando para a Eucaristia nesse grande discurso que a gente encontra no capítulo 6 de João, Jesus vai fazer memória dos acontecimentos na vida do povo. É tanto que no capítulo 6 nós vamos encontrar os judeus dizendo a Jesus: quais os sinais que tu nos ofereces para que creiamos em ti? E vão jogar na cara de Jesus o episódio do maná. Eles vão dizer: olha, Moisés nos deu o maná. E Jesus não foi Moisés que deu o maná para vocês, mas foi o meu Pai que está no céu que deu a vocês o maná. E por que o maná foi dado ao povo? O maná, ele é fruto de uma resposta de Deus para o povo que murmura depois da saída do Egito. O povo que pergunta lá no capítulo 16 de Êxodo a Moisés: por que nos tirastes do Egito? Lá a gente tinha pão com fartura, tinha carne com fartura. Nos trouxesses para morrer, e Deus vai dizer: olha, Moisés, eu escutei as murmurações desta gente, dizei-os que eu farei eles comerem carne e pão com fartura. E o maná, ele era uma camada que caía do céu como um orvalho na manhã e tornava-se como se fosse uma pequena semente de coentro, uma sementezinha pequena que o povo ia lá e pegava a quantidade necessária para aquele dia. Quem pegava mais do que o necessário para um dia, o maná ficava podre, virava verme, com exceção da sexta-feira, porque na sexta o povo deveria pegar 2 porções, uma vez que o sábado tinha o descanso. Este pão que caía do céu, que alimentava o povo, prefigura a Eucaristia, porque este pão do céu fazia com que o povo encontrasse forças físicas para continuar a sua caminhada em busca da terra prometida. Curiosamente também nós vamos encontrar no primeiro livro de Reis, no capítulo 19,
um episódio em que um pão misterioso aparece na vida de Elias. Elias que vem fugindo depois do grande acontecimento do embate com os profetas de Baal. Elias que recebe de Deus o cumprimento de queimar as oferendas que estava proposto no holocausto como uma resposta às pessoas do Deus verdadeiro. Elias está fugindo para o deserto com medo da perseguição de Jezabel. E o que é que acontece? Ele deitado, cansado, debaixo de um junípero, ele sente o desespero, o temor, e ele diz a Deus: já basta, cansei. E acaba dormindo. E quando Elias dorme, aparece um anjo do céu que o acorda e diz: levanta-te e come, porque a tua caminhada ainda é longa. Elias vê ali ao seu redor um pão assado num forno, numa pedra. Ele come, toma água, volta a dormir de novo. Pela segunda vez o anjo aparece e diz: Elias, levanta-te e come, porque tu ainda tens uma missão. Este pão que o anjo oferece a Elias é a prefiguração da Eucaristia. É o pão do céu, o pão dos anjos, que revigora as forças físicas, mas também as forças espirituais. Meus queridos irmãos e irmãs, quando a gente pega o capítulo 6 do Evangelho de São João, a gente se depara, sobretudo, com o milagre da multiplicação dos pães. Infelizmente, algumas pessoas tentam esvaziar esse milagre dizendo que foi um milagre de partilha, em que um ofereceu o que tinha, o outro ofereceu o que tinha e juntos alimentou-se uma multidão. Pelo amor de Deus, fazer disso um esvaziamento para atender a certas ideologias, a atender determinadas críticas, não faz de nós um bom cristão, pelo amor de Deus. Até porque o milagre da multiplicação é um sinal que Jesus oferece ao povo. É uma forma de alimentar este povo que está cansado, sedento de Deus. Curiosamente, se vocês pegarem lá o segundo livro de Reis, no capítulo 4, versículos 42 e 44, acontece também uma multiplicação de pães, agora realizada por intermédio do profeta Eliseu. Deus que dá a graça a Eliseu da concessão do milagre da multiplicação. Vejam, vamos lembrar que o pão, ele vem sempre acompanhado de sinais para que o povo não perca a fé em Deus, para que o povo não perca o seu caminho, o seu rumo. E aí, para que a gente não se delongue mais tanto nesta meditação, no qual nós queremos colocar os alicerces do pão do céu, do pão oferecido por Deus ao povo, vejamos no Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 24, quando aqueles 2 discípulos que caminham para Emaús, desanimados pelo fracasso da cruz, aparentemente o fracasso da cruz, eles não sabem mais o que fazer, caminham tristes de volta para casa. E aquele peregrino que aparece com eles, que aparece entre eles, que caminha com eles, aquele peregrino, ao chegar no destino e ser convidado para continuar com eles, é quem pega o pão, quem parte o pão, quem abençoa o pão. Aquele mesmo gesto ocorrido na ceia pascal, na quinta-feira anterior. E quando este pão é partido, fracionado, abençoado, eucaristizado, eles descobrem a presença de Jesus entre eles. E este pão dá vigor,
para que eles refaçam o caminho de volta. O caminho que antes estava envolvido em tristeza, agora é um caminho que está imbuído na alegria. Porque estes discípulos querem dizer aos outros que estão em Jerusalém: nós vimos o Senhor. É no pão da Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, que nós encontramos a presença de Jesus. Vejamos o que São Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e versículo 3. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então não tem para onde correr. Jesus, aquele que alimenta o povo, é o pão descido do céu, porque ele se faz alimento, para que possamos, por meio dele, alimentados por ele, chegar até o céu. Não nos esqueçamos disso. A Eucaristia não é uma invenção terrena. A Eucaristia é a presença de Deus. É a forma que Deus encontrou para nos alimentar, para nos fortalecer diariamente. Que Deus seja a nossa luz, ninguém mais. Este véu está todo